Boa tarde, vamos a mais autores para o concurso público de Carapicuíba. Aí vocês têm a Eliette Jussara Nogueira e a Jussara Moreira Pilão. Tanto a Nogueira quanto a Pilão, tá? Aparece na bibliografia, em primeiro lugar, a Nogueira, tá? Mas a Pilão escreve junto com ela sobre o construtivismo. A importância de hoje se trabalhar com o construtivismo em sala de aula, tá? Essa é a capa do livro aí. Vamos lá? O construtivismo é uma das linhas pedagógicas mais difundidas no Brasil. No entanto, para que ele seja verdadeiramente aplicado, é preciso que os gestores estejam alinhados com os seus princípios para conseguir difundi-los com sucesso nas suas escolas. Então, assim, precisa sentar, conversar muito com seus professores, com sua equipe, né, a respeito do construtivismo e a importância de se aplicar em suas aulas. O que é o construtivismo? Então, gente, conforme a Nogueira pesquisou outros autores, né, as duas pesquisaram outros autores, o autor que ela vem nos trazendo, né, o conceito é Piaget. Então, foi a partir de Piaget, conforme a pesquisa dela, que veio a questão do construtivismo, mas foi difundido, foi mais difundido atualmente, mas já existia na época de Piaget esse termo, né? Vamos ver. Desenvolvido pelo psicólogo, epistemólogo suíço Jean Piaget. No início da década de 1920, nós estamos em 2021 e já tinha essa ideia, porém foi difundido bem depois, né? Começou com ele, mas hoje que nós escutamos muito falar de construtivismo. O construtivismo considera que há uma construção de conhecimento e que para que isso aconteça, a educação deve criar métodos que estimulem a essa construção. Só um minutinho. Essa linha entende que o aprendizado deve acontecer por meio do professor mediador. Então, o construtivismo vem naquela ideia, já, desde aquela época, hein? Que o professor é o mediador e é o aluno o sujeito ativo de todo o processo. É o aluno que vai construir o seu próprio conhecimento. O aluno é o protagonista de todo o processo, tá? Então, o aprendizado deve acontecer por meio do professor mediador e dos alunos. Que os alunos não são apenas meros aprendizes, e sim indivíduos com informações e conhecimentos que precisam ser levados em consideração no contexto escolar. Então, valorizar os conhecimentos prévios desses alunos, as experiências que eles trazem. Eles serão os protagonistas, eles serão o sujeito principal, eles que vão construir o próprio conhecimento, e o professor será o mediador. Então, desde 1920 já vem com essa ideia do construtivismo, ok? Vejam, quais são os princípios do construtivismo? Primeiro, o aluno é o centro, ele é o protagonista do processo de aprendizagem, tá? Então, quem adere a trabalhar o construtivismo tem que estar ciente que o aluno é o protagonista de todo o processo. O nível de amadurecimento de cada estudante tem que ser respeitado, deve ser respeitado, né? A progressão, né? O processo. O ensino é visto como um processo dinâmico, em que o aluno interage e não estático, como acontece com frequência em métodos tradicionais. Então, o construtivismo, ele vai criticar o tradicional, certo? Conforme a autora, Nogueira, o tradicional é o estático, o aluno é passivo. Já no construtivismo, conforme a autora, o processo é dinâmico, o aluno interage. Olha quantas palavras positivas aí, palavras-chave, tá? Construtivismo, protagonista do processo.
processo dinâmico, interação, né, que o aluno interage. O aprendizado é construído gradualmente. Cada novo conhecimento é aprendido a partir de conceitos anteriores. Então, é um processo, ok? É um processo. Então, elas vão colocar o construtivismo lá em cima. Como aplicar o construtivismo na educação? É importante que o construtivismo seja aplicado por todos os professores da unidade escolar. Então, a ideia da Nogueira, com sua parceira, é assim: se a escola vai trabalhar o construtivismo, seria o correto reunir todos os professores para falar sobre o tema, para desenvolver o tema, e que todos pudessem, de certa forma, aderirem, tá? Porque daí todos os professores falariam a mesma língua, trabalhariam de uma forma dinâmica como um todo. E que haja formação continuada, tá? Garantindo que essa maneira de trabalhar a construção do conhecimento seja praticada em todas as turmas. Ou seja, não adianta chegar no professor, né, e falar: você tem que trabalhar de forma construtivista, se o professor não tem nenhuma formação para isso, porque ele está acostumado no método totalmente tradicional, como nós aprendemos, né? Pelo menos na minha época eu aprendi no método tradicional. E daí vem essa novidade e os professores não sabem como trabalhar conforme a Nogueira. Então, vai trabalhar o construtivismo, está reunindo a equipe para falar a respeito e dar essa formação continuada, para que eles saibam quais são as atividades dinâmicas, como que eles podem trabalhar, né? Dar um respaldo para eles. A escola que optar por essa linha pedagógica precisa sistematizar o aprendizado de maneira que o aluno realmente entre em uma jornada intelectual de construção do conhecimento. Então, o aluno vai ter que entender que o professor é o mediador e ele vai construir o próprio conhecimento. Ou seja, ele não vai ter mais o professor, digamos assim, dando resposta, né? O professor vai mediar, é ele que vai ter que correr atrás, vai ter que pesquisar, vai ter que construir o seu conhecimento. O professor vai ser o mediador. Digamos que o professor vai dar a vara, né? Mas é o aluno que vai ter que pescar. Colocando em termos práticos no dia a dia da escola, para que a instituição adote o construtivismo, o estudante precisa ter um tutor, que deve ser o professor. Esse profissional precisa conhecer a proposta, bem como conhecer e respeitar os limites do progresso individual de cada aluno. Então, o professor que vai trabalhar o construtivismo, ele não pode querer sua sala como um todo do jeito que ele quer. Então, ele vai ter que aderir, aceitar, respeitar o tempo de cada aluno, porque é um processo, né, gradativo. Vamos lá. Qual o papel do professor no construtivismo? No construtivismo, o professor tem o papel de ser um facilitador, um mediador, um orientador durante a aprendizagem, que é construída pelo aluno. Ou seja, esse profissional precisa, dentro da especificidade de cada aluno, estimular para que ele seja o protagonista do conhecimento, aprendendo a aprender. Então, o aluno precisa também desmistificar que o professor vai fazer tudo para ele, né? O professor tem a função de contextualizar o aluno em diferentes circunstâncias que promovam o conhecimento, que podem ser teóricas ou práticas. Quando está diante dessas situações, o estudante precisa encontrar soluções e assim ele constrói o conhecimento. Então, o professor não vai dar nada pronto para ele. O professor vai facilitar, vai orientar, vai mediar, mas é ele que vai buscar, ok? Na abordagem construtivista, o professor também é responsável por incentivar os alunos a buscarem novos conceitos, novas maneiras de conhecer, de compreender o mundo ao seu redor e o que é apresentado em sala de aula. Como você pôde perceber, empregar o construtivismo na educação é uma maneira de trazer o foco principal do ensino para uma aprendizagem interativa, ou seja, de interação, o aluno ativo, né? Que relaciona a interação do indivíduo com o meio. Os estudantes sentem-se estimulados a aprender porque conseguem perceber conexões
entre os conteúdos abordados em sala de aula e a vivência do seu dia a dia. Então, trazer a aprendizagem de uma forma significativa, fazendo associações do que ele está aprendendo com a vida dele lá fora, né? Ah, eu estou aprendendo só porque eu estou em sala de aula? Não, você está aprendendo porque você vai relacionar, você vai associar com sua vida lá fora. Aprendemos a partir de um mergulho amplo nos aspectos que interessam aos problemas. Aprendemos quando somos capazes de elaborar uma representação pessoal sobre um objeto da realidade, sendo que este está em interação com outros tantos objetos. Pelo prisma do construtivismo, nada está acabado e o conhecimento nunca está terminado, ou seja, nunca é só aquilo, sempre tem mais alguma coisa, eu posso buscar mais alguma coisa, eu posso pesquisar mais alguma coisa a respeito daquele assunto. Ele se constitui pela interação do sujeito com o meio físico e social, com o mundo dos objetos e das relações sociais. Só um minutinho. Em linhas gerais, o método de ensino que inspira-se no construtivismo tem como base que aprender, bem como ensinar, significa construir novo conhecimento, descobrir nova forma para significar algo, baseado em experiências e conhecimentos existentes. O construtivismo difere da escola tradicional. Então, assim, eles estão dizendo que quem adere ao construtivismo é diferente do método tradicional, porque ele estimula uma forma de pensar em que o aprendiz, ao invés de assimilar o conteúdo passivamente, o aluno passivo, ele reconstrói o conhecimento existente, dando um novo significado, o que implica em novo conhecimento. Ou seja, o aluno passivo passa a ser um aluno ativo. No tradicional, a autora quis dizer que no tradicional o aluno é passivo e no construtivismo o aluno é ativo. Está presente no contexto do construtivismo a exigência de uma dinâmica interna de movimentos discursivos, raciocínio, dedução, demonstração. O entendimento, o aprendizado do presente é baseado no passado e dá ao futuro nova construção. Nessa aprendizagem, o autor reconstrói o conhecimento e o educador reflete sua prática. Deixa eu colocar um pouco no final aqui. Certo? Então, gente, eu tô entrando em outro. Então, basicamente é isso, tá? Vamos recapitular, este é o livro da Eliane Jussara Nogueira, junto com a Jussara Moreira Pilão, tá? Sobre o construtivismo. Então, resumidamente, construtivismo é uma linha pedagógica, tá? Vinda aí do Piaget desde a década de 1920, porém hoje nós escutamos muito sobre o método construtivista, em que o professor é o mediador, ele é o facilitador, ele é o facilitador, orientador de todo o processo, e o aluno é o aluno ativo, ele que vai construir o próprio conhecimento, certo? Então, é essa linha aí de raciocínio. O aluno é o protagonista de todo o processo, ok? Então, aí vocês tiveram sobre a abordagem que eles querem, tá? Então, para o concurso, eles querem o construtivismo, tá? Fiquem atentos a isso, tudo bem?